continuação do livro Simplesmente Francisco. Quer trocar as suas vestes? Capítulo 6. Quando vir uma pessoa pobre, estará vendo um espelho de Jesus e de sua pobre mãe. Da mesma forma, quando vir um doente, estará vendo Jesus por todos os males que ele se infligiu por nós. Francisco de Assis. A espiritualidade de Francisco foi sendo construída a partir da abertura do seu olhar para além de si mesmo, de quando passou a enxergar cada pessoa como um irmão querido e a se compadecer dos que eram atingidos pelo sofrimento, fazendo de tudo o que lhe era possível para minorar-lhe a dor. Evidente que tal consciência foi brotando ao longo do tempo, sobretudo depois que ele perde o encanto por uma vida voltada exclusivamente para si mesmo. Um olhar que causa enfado à alma e que dificulta até a percepção de nós mesmos, pois precisamos do olhar do outro para compreender quem nós somos. Como tão bem disse José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Tendo se deparado com um vazio interior, pois preciso a sua própria ilha, Francisco procurou navegar para outros mares, a fim de encontrar qual era o sentido de sua vida, até então vivida exclusivamente na superficialidade de si mesmo. Nessa busca, vale a reflexão de Viktor Frankl. A rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Essa me parece a busca na qual Francisco se lançou e se guiou pela vida toda. Dentro desse itinerário, pouco a pouco, Francisco foi notando que uma alegria diferente surgia todas as vezes que sua vida contribuía para o engrandecimento de outras vidas. O seu potencial humano até então estava enclausurado numa vida voltada excessivamente para si mesmo. Era preciso sair da clausura do seu egoísmo, e isso somente ocorreria no relacionamento amoroso com o próximo, sobretudo o próximo doente, o próximo miserável, o próximo invisível aos olhos da sociedade e da própria igreja. No longo processo em que a consciência de sua missão de vida foi emergindo, vamos nos deparar com outro fato marcante ocorrido numa viagem que Francisco decidiu empreender a Roma. Segundo o frei Jorge E. Artman, naquele tempo, ir a Roma em peregrinação fazia parte das atividades de todos os que esperavam alguma graça de Deus. Francisco realizou também uma peregrinação ao túmulo de São Pedro. Diante da igreja, reparou o grande número de mendigos ali reunidos. Levado pela compaixão e seduzido pelo amor à pobreza, encontrou um dos mais miseráveis, propôs trocar com ele as roupas, vestindo os farrapos do pobre.
de pobre. Passou assim o dia na companhia dos pobres, cheio de uma alegria que ele ainda não experimentara. Imaginemos a cena. Francisco, vestido com as melhores roupas, costuradas com os finos e caríssimos tecidos da loja do pai, trocando-as com roupas de um mendigo. Roupas simples, sujas, mal cheirosas, rasgadas, pedindo esmolas na rua e passando o dia alegremente ao lado dos pobres. Os próprios mendigos riram de Francisco. Não conseguiam compreender o alcance daquela atitude para eles insana. O que teria levado Francisco a esse gesto aparentemente tão incompreensível? Arriscaria dizer que o seu desejo principal foi o de experimentar a pobreza na própria pele, algo sempre muito distante de sua vida de jovem rico, e que jamais tivera qualquer necessidade que não fosse prontamente atendida pelos pais. Para sentir compaixão de um pobre, Francisco quis se tornar um deles. Na maior parte das vezes, não conseguimos avaliar a dor do outro, se não passamos pelo mesmo túnel do sofrimento. O que não é de dor nossa, o ego bloqueia, e assim acabamos nos tornando demasiadamente insensíveis à dor alheia, o que nos desumaniza profundamente. Francisco encontrou um meio radical de quebrar essa insensibilidade. Vestiu-se como um pobre, viveu como um pobre, sofreu como um pobre. Ele sentiu na própria pele a vulnerabilidade da condição humana, fazendo com que o seu ego sofresse duro golpe. Com o ego reduzido pelo sofrimento, Francisco consegue se ligar aos pobres, tendo compaixão e ternura para quem sofre. Afinal de contas, ele passara a ser também um deles. A pergunta que me faço é no sentido de saber como esse exemplo de Francisco pode nos ajudar a vencer o nosso egoísmo, a ter compaixão de quem sofre, a ser mais humanos e dessa forma sentir a verdadeira felicidade que Francisco encontrou na fraternidade. Talvez não seja preciso essa experiência radical feita por Francisco de procurar a dor voluntariamente, se trabalharmos interiormente pelo enfraquecimento do nosso egoísmo pela via da humildade e da caridade. Sempre é importante lembrar, todos os dias, que não somos a única pessoa do planeta que tem necessidades, que precisa de amor, que sente fome, dor, solidão e desespero. Não se importar com o sofrimento do próximo, nada sentir e nada fazer para ampará-lo, é grave enfermidade da alma, do qual precisamos nos curar pela compaixão e pela caridade. Francisco sofria desse mal, mas buscou a cura. O que nos torna seres humanos saudáveis é a capacidade de ter empatia pelo próximo, de ser fraterno e socorrer cada um em suas necessidades. O homem egoísta é um doente, pois vive na ilusão de ser uma ilha separada dos seus irmãos, de quem se isola e, por efeito direto, ressente do afeto vital que somente a experiência relacional amorosa pode proporcionar.
E nesse egoísmo, perde a sua conexão com Deus, causa básica dos nossos padecimentos. Para esses casos de egocentrismo crônico, impermeável ao convite do amar ao próximo como a si mesmo, a sabedoria divina, a fim de desbastar o nosso ego, acabará nos conduzindo compulsoriamente à experiência de trocar as nossas vestes com algum sofredor. Este livro, como eu já disse, é simplesmente Francisco de José Carlos de Luca.